Steve Bannon, que foi um grande articulador, na minha visão, ele era o mentor intelectual dos grupos ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, foi preso nos Estados Unidos, mas ele que orientava, e tinha gente daqui do Brasil que fazia articulação para compreender o método que elegeu Trump lá e elegeu o Bolsonaro aqui. Eu vi que em 2018 teve uma articulação com os Estados Unidos, com Steve Bannon, que me parece que ele que fez a escola de muita gente aqui para criar um método para propagar mentira. Porque ele, inclusive, foi preso nos Estados Unidos, mas ele que orientava, e tinha gente daqui do Brasil que fazia articulação para compreender o método que elegeu Trump lá e elegeu o Bolsonaro aqui. E aí eu tenho a impressão que o pessoal acredita nas mentiras que eles falam para eles mesmos. E, nesse sentido, eu queria perguntar para ti também, ministro. Para mim não chegou, mas se chegou para a SECOM, o senhor nos diga. Porque o pessoal propagou para todo mundo que ia fechar a igreja, que ia ter banheiro unissex. Teve alguma igreja que fechou, que chegou para a SECOM? Teve alguma cidade que fez esses banheiros unissex? Parece que é até ingênuo fazer essa pergunta para ti, mas é que eles propagam isso de forma tão para usar da capacidade das pessoas para influenciar que muita gente acredita. E isso que foi a desinformação foi tamanha que de fato tentaram influenciar as eleições com tantas mentiras. Então comente sobre o Steve Bannon, que foi um grande articulador, na minha visão, ele era o mentor intelectual dos grupos ligados ao ex-presidente Bolsonaro, e também sobre... Eu queria finalizar falando de umas coisas que eu estou muito preocupado, que é essa questão da vacinação, ministro. Eu fui vacinar contra a influenza na segunda passada e também bivalente. E os trabalhadores daquela unidade de saúde me disseram o seguinte: teve muito pouco idoso que procurou para fazer a vacinação da influenza. Veja só o efeito que isso dá, que pode ter muito mais morte de idosos pela desinformação que foi passada, o povo ficou inseguro por causa da vacinação. Você já tocou nesse assunto no início da sua fala, mas veja só como nós temos que fazer uma campanha diuturnamente para as pessoas acreditarem novamente nas vacinas. Prezado deputado, senhoras deputadas, ilustre presidente, o site do Brasil contra o Fake, ele se destina única e exclusivamente a poder levar esclarecimentos à população a respeito de políticas públicas, de ações do governo. Por exemplo, tão logo o presidente Lula, um evento no Rio de Janeiro, anunciou um conjunto de programas de fomento à cultura, passou a circular um vídeo com informações que a arte sacra estava fora da lista das expressões artísticas com direito a receber incentivos culturais. E era mentira. Então, isso é desinformação absoluta. Não é discussão, não é? Não, é uma afirmação a respeito de uma política que está em desacordo com aquilo que a regra diz. Né? O governo decretou o fim da Zona Franca de Manaus. Não se trata de um debate de natureza teórica ou conceitual. Quer dizer, é um conteúdo falso, é um conteúdo mentiroso. É obrigação do governo informar que essa notícia é falsa, que essa notícia... Café a vácuo no Brasil está sendo embalado com sangue de boi. Olha a repercussão internacional, o risco para o mercado, para a exportação. O governo precisa vir a público esclarecer. O Brasil vai abrir mão da sua moeda para assumir a moeda chinesa. Vacinas contra a Covid causam infertilidade. Vacinas causam Alzheimer. Então vejam que todas as questões trabalhadas são questões absolutas do ponto de vista da promoção da informação correta e adequada sobre uma iniciativa do governo.
não tem debate com parlamentar, não tem resposta a questões de mérito, não é uma agência de checagem, e é dessa forma que nós vamos proceder. E sobre o Steve Bannon, eu queria que tu falasse, se você tiver informação. Eu acho que ele, na minha visão, pelas informações que li, ele foi um grande mentor intelectual, que é uma estratégia mundial da direita, na minha humilde avaliação, que está a serviço, na minha visão, dessas grandes plataformas digitais. Então, essas mentiras contadas 1000 vezes, como diz o ditado popular, o povo acaba acreditando. Por isso que é impossível o Estado brasileiro não regular e jamais vai ter censura. O artigo 220 da Constituição diz com clareza: leiam o artigo 220 da Constituição, que jamais pode ser censurado alguém, mas nós temos que regular com eficiência, senão o Estado passa a ser pautado. O Estado passa a ser pautado pelas essas big techs e o Estado tem que regular. Ou, se a gente não fazer uma lei que garanta isso, certamente, em breve, o marco digital será interpretado de acordo com a Suprema Corte. E aí nós que vamos passar vergonha aqui, porque o Parlamento não legislou. Deputado, eu acompanho esses debates pela imprensa, acompanho as discussões e são figuras que fazem parte do debate local, internacional. O debate sobre as fake news é um debate que transcende, do ponto de vista conceitual, a questão do Brasil. E, naturalmente, que cada um de nós, a partir da nossa ideologia, da nossa forma de pensar e enxergar o mundo, julga de forma distinta o papel dessas personalidades. E a tarefa da comunicação pública e do governo do presidente Lula transformar novamente o nosso Brasil numa referência mundial nessa área tão importante e tão necessária para o nosso país. O Bolsa Família, esse programa tantas vezes vítima da desinformação, um programa que voltou e voltou melhor. R$ 600 para cada família. Em maio tivemos o maior desembolso da história, 14,1 bilhão, 21,25 milhões de famílias atendidas, R$ 672, o maior valor de benefício pago na história. E agora, as famílias também recebem R$ 150 para cada criança até 6 anos. E o governo voltou a ser parceiro das famílias para acompanhar o desempenho escolar, o cartão de vacina, muito importante o cartão de vacina, o pré-natal das senhoras gestantes. E agora, senhoras e senhores, a partir do dia 1º de junho, vamos ter uma outra novidade, R$ 50 a mais para cada gestante ou para cada criança e jovem até 18 anos, para reforçar a presença na escola, para reforçar os objetivos desse programa transformador. É bom lembrar que a partir do dia 1º de junho, agora, senhoras e senhores, entra em vigor a nova tabela do imposto de renda, compromisso de campanha do presidente Lula, e que no decorrer do nosso governo, essa isenção chegará até o valor de R$ 5.000. Isso é pensar uma política pública que ajude a transformar a vida de quem mais precisa. E também teremos, a partir do dia 1º de junho, prezados deputados e deputadas, o novo valor do salário mínimo. O salário mínimo há tantos anos sem ganho real, e que voltou a ter um ganho real, e que encaminhamos para esse Congresso uma política de recuperação do valor do salário mínimo durante os governos que nós fizemos nesse país. Promovemos uma recuperação real do valor do salário mínimo de 74%, retirando o Brasil do mapa da fome, retirando milhões de famílias que viviam abaixo da linha da miséria, uma política integrada, Bolsa Família, recuperação do salário mínimo, o PAA, recuperação do valor real do poder de compra dos aposentados, das aposentadas,
uma política eficiente, corajosa, que mudou a realidade do Brasil e retirou o Brasil do mapa da fome. O Minha Casa Minha Vida, senhoras e senhores, esse programa extraordinário. Vamos investir esse ano 9,8 bilhões. Queremos até 2026 contratar 2 milhões de novas moradias. Aumentamos a faixa de acesso, a faixa 1, que era 1.800, para 2.640. Priorizamos as famílias chefiadas por mulheres. E vamos criar novas faixas, atendendo também outros setores da sociedade que sonham em ter acesso ao financiamento habitacional para a aquisição da casa própria. O programa Mãos à Obras, senhoras e senhores. Segundo o Tribunal de Contas, encontramos um país com 14 mil obras paralisadas. 14 mil obras que receberam algum tipo de recurso público. Prefeituras, governos estaduais, obras do governo federal, obras em todos os setores, 14 mil obras não concluídas. Lançamos uma plataforma colaborativa chamada Mãos à Obras, para que os prefeitos, prefeitas, governos estaduais identifiquem obras paralisadas. Abrimos uma discussão e já na educação determinamos a retomada de 3.500 obras. Vamos investir 4 bilhões de reais, 1.200 unidades de educação infantil, creches e pré-escolas paralisadas, 1.000 escolas de ensino fundamental, 40 de ensino profissionalizante, 86 obras de reforma ou ampliação, além de conclusão de 1.200 novas quadras esportivas ou cobertura de quadras. Queremos ampliar 450 mil vagas na rede pública de ensino, trazendo um potente programa de educação integral. Com essa retomada das obras, senhoras e senhores, geramos empregos, melhoramos a infraestrutura e a qualidade de vida em todo o Brasil.